Olá pessoal, tá começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no @Forno Santo no Instagram. Olá pessoal, eu sou o Wagner Milanese e hoje eu vim novamente aqui em São Paulo, no Instituto Com Pizza, para conversar com ele, Patrick. Valeu, Patrick Catapano, figura carimbada do mundo da pizza, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas você não morou só aqui em São Paulo, você já morou em... Você é um cidadão do mundo também, né? Nossa, eu mudo a cada 2 anos, eu canso dos lugares, eu mudo. O espírito livre, mente inquieta, tem que seguir. Tem que se movimentar. Você é italiano. Sim. Você nasceu lá. Nasci em Roma. E já nasceu dentro da pizzaria ou não? Não. Eu nasci, meu pai veio pro Brasil quando eu tinha 2 anos. Aí aqui meu pai abriu uma pizzaria e eu passei minha infância dentro de uma pizzaria. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, em São Paulo, na Zona Norte. Que legal. E aí foi assim que começou a construir essa paixão, né? Eu acho que a sementinha foi plantada naquele momento, porque o meu irmão era o pizzaiolo da pizzaria, e eu ficava ali com ele, brincando. Seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos que passaram grande parte da vida na Itália. Então, eles vieram pra cá, já tinham 13 anos. E aí, eles quando chegou, meu pai abriu essa pizzaria e colocou meu irmão pra trabalhar, e eu passava muito tempo ali com ele, né? Acho que a sementinha foi plantada ali. Eu não tinha intenção de ser pizzaiolo, depois eu vou te contar a história, foi sem querer, mas acho que a familiaridade que eu tinha com a pizzaria quando eu cheguei na Itália acabou me puxando. Mas você é um cara que hoje vive nesse mundo total, com curso, com consultoria, com malabares. É muito legal a gente ver nas feiras as apresentações, vendo os vídeos, né? Você dá curso sobre isso. É muito legal. Conta um pouquinho aí, como que você veio parar nisso? Então, eu abracei a oportunidade, né? Como eu te disse, na minha adolescência a minha intenção era ser psicólogo, eu queria ter estudado para psicologia. Mas aí as situações de família acabou... Você é um cara zen, um cara calmo. Eu queria ter estudado psicologia e filosofia na sequência, mas aí... Mas aí eu tava sem grana, não tinha bolsa naquela época, a família meio que deu uma desmembrada. Aí eu virei pro meu pai e falei, eu quero ir embora. Na verdade, minto, meu irmão foi, meus pais se separaram, meu irmão foi embora, o meu irmão mais velho. E aí ele me ligava e falava... Embora Itália. Ele morava na Itália, ele foi pra Itália, agora ele mora aqui no Brasil. Tá. Mas aí naquela época, eu tinha 15 anos, ele me ligava e falava, aqui é muito legal, vem embora. A gente sempre foi muito apegado. Aí eu conversei com os meus pais e falei, vou embora, não tô conseguindo estudar aqui também, tá difícil. Fui embora. Você tinha 16? Tinha 15 anos. 15 anos, isso. Aí eu cheguei lá, a única coisa que eu tinha familiaridade era restaurante, porque como eu disse, eu cresci dentro de um restaurante. Aí eu arrumei um emprego como garçom, primeira coisa. Só que aí eu sou muito atrapalhado, eu derrubava coisas. Você não tem uma noção, uma vez num casamento, eu fui levar uns antepassos, eu derrubei óleo no vestido da menina. Nossa, terrível, terrível. E aí o pizzaiolo dessa pizzaria um belo dia virou pra mim e falou, vem me ajudar num sábado. Nunca mais eu saí dali. Eu falei, cara, é isso, tô quietinho no meu canto. Aí eu abracei a oportunidade, é o que eu sempre falo, eu queria ter sido psicólogo, mas quando eu vi que a pizza começou a me abraçar, eu comecei a ganhar dinheiro, uma coisa muito legal que aconteceu também é que quando eu saí daqui do Brasil, a gente estava em grandes dificuldades financeiras, realmente. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi que o emprego de pizzaiolo me dava dignidade, que eu tinha dinheiro suficiente para me sustentar, comprar um carrinho quando eu fiz 18 anos e tal, pagar meu aluguel, porque na época eu já morava sozinho, já bem jovem, né? E aí eu falei, poxa, legal essa profissão, né? Tá me dando dignidade. Aí eu comecei a estudar, estudei bastante, trabalhei em várias pizzarias e vou até contar uma história engraçada. Quando eu tinha 17 anos eu voltei pro Brasil porque eu não queria pegar o militar. Ah, tá. E lá na Itália era obrigatório na época. Tá. Aí eu saí fora pra vir pra cá, me apresentei. Aí eu conheci a Mari, que hoje é minha esposa, com 18 anos. 18 anos, cara. Exatamente. Que legal. Aí eu voltei e continuei trabalhando e estudando. E aí foi. Ficou. E aí ela ficou. Só que aí na sequência, depois de alguns anos, eu levei ela, a gente morou alguns anos lá até 2010 e foi aí que eu voltei pro Brasil, depois de ter feito vários cursos lá, trabalhei muitos anos em várias pizzarias. Foi aí que eu voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a procurar emprego, inclusive em pizzarias renomadas. Cara,
os caras me ofereciam um salário micharia. E aí eu pensava, eu tô acostumado a ganhar 2, 3 mil euros por mês, viver bem, os caras querem me oferecer R$1.000, R$800, o máximo era R$1.200 de salário. Na época, em 2010. Sim. Aí eu desanimei, cara. E aí eu comecei a fazer uns movimentos e o negócio de dar curso aconteceu sem querer. Mas só para você entender o contexto, como eu cheguei até ali. Legal. E é bem isso, porque a gente fala muito sobre isso. Lá fora, a figura do pizzaiolo e até a figura do forneiro, do cara que fica ali, é muito diferente da figura que tem aqui, né? A gente gravou aqui mesmo com o Carlos, e ele fala que ele foi passar férias no exterior, tal, ele chegou no hotel, ele contou essa história na FIPAN, tá? Chegou no hotel, o cara falou, fazer a ficha de cadastro, qual que é a sua profissão? Ele, pizzaiolo, cara. Eu assisti. Pizzaiolo. Pois é. Como assim o pizzaiolo aqui, né? Mas nos Estados Unidos, na Itália, tem essa visão, né? Tem, você sabe que... valorização. Tem. Eu me sentia muito orgulhoso de falar que eu era pizzaiolo na Itália, porque tem um valor tremendo. Porque eles dão o valor mesmo como se você é um artista, né? Você é um artista, você é um alquimista. Então, além do que, ganha muito bem, mas tem um valor na cultura italiana muito grande. Por exemplo, quando eu ia tomar café, lá na Itália tem a cultura de tomar café no bar praticamente todo dia de manhã. Você pega um café, um cappuccino e um croissant e faz o teu café da manhã. E aí você vê os baristas bem arrumados, gravata, cabelinho, bom dia, pilhado de estar trabalhando ali. Animado, né? Porque o cara ganha o suficiente para viver bem, para ter uma casa bacana, para ter um carro bacana, ele é reconhecido porque ele é um artista, todo mundo gosta, vai ali, como por exemplo quando eu era pizzaiolo lá na Itália, o pessoal, muitos viravam para mim e falavam, ei, artista, maestro, faz aí a pizza do jeito que você quiser. Maestra. E aí você fazia aquela pizza com a tua criatividade, entregava na mesa, o pessoal dá muito valor lá. Então realmente... A gente gravou com o Dani Branca e ele falou que até hoje ele começou com isso, porque ele veio da Itália para trabalhar na pizzaria, né? E aí, até hoje o pessoal chega e fala, né? Fala assim, não, faz a pizza aí. Do que você quer? Não, fala pro Dani criar lá. Exatamente. Que hoje essa questão... que não é cultural isso, né? Não. Você chegar numa pizzaria e falar, viu? Faz uma pra mim, o cara, não, mas eu tenho um cardápio aqui, né? Eu acho que tem vários quesitos aqui. Primeiro, a falta de não dar tanto valor ao profissional pizzaiolo, a gente ainda agora está começando, né? Tanto é que na época que eu comecei a procurar emprego aqui no Brasil, que eu vi que era muito desvalorizado, eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, preciso dar um jeito, porque não é possível que um pizzaiolo aqui passe a necessidade, porque ganha uma mixaria, não é reconhecido, trabalha... E pizzaiolo trabalha pra caramba, né, meu? Trabalha das 3 horas da tarde até meia-noite, todo dia, uma folga por semana. O pessoal acha que entra às 6, né? A hora que abre a pizzaria, a hora que ele entra, né? O pessoal que eu digo, o consumidor final, né? Que vai lá, mas sua pizzaria abre às 6, fecha meia-noite, você trabalha 6 horinhas por dia, por noite. E é trabalho pesado, né? Trabalho de pé. Então lá tem essa valorização, eu acho muito interessante isso. Te dá essa liberdade, te dá esse incentivo, né? Aqui está começando agora, tanto é que a galera mais jovem está estudando um pouco mais, está ganhando um pouco melhor, mas mudou muito de 2010 para cá, não só eu, o Mário Tacconi, o Dani Branca, vários profissionais foram incentivando o mercado e foi crescendo. Hoje a figura do pizzaiolo já é um pouco mais respeitada, já tem um salário melhor, já melhorou bastante, mas na época eu ficava entristecido. E você acha que isso tinha a ver... Era mais cultural ou tinha a ver até com o nível de formação, de conhecimento? Porque, vamos combinar que quando você estava lá na Itália, 2008, 2010, sei lá, você tinha um conhecimento muito grande já, né? Você estava lá fazendo pizza, não era só fazer a pizza, tinha um conhecimento por trás disso tudo. Você acha que aqui, naquela época, também estava desse jeito ou não? Eu acho que tem duas questões envolvidas. A primeira é que o brasileiro médio tem pouco dinheiro para comprar uma pizza ou para gastar com coisas supérfluas, digamos assim. Sim. E a pizza aqui no Brasil é um supérfluo. É uma coisa que você vai comprar numa sexta, num sábado. Não é como na cultura italiana, que é a pizza uma vez por semana, porque cultural tá no sangue, se não comer treme. Né? Então... Exatamente. Então eu acho que a primeira coisa é isso, a falta de possibilidade e também a falta do conhecimento do brasileiro que no caso do profissional, dos dois, né? Seja do profissional, seja do consumidor,
que naquela época não tinha muito acesso a produtos diferenciados, a produtos de alta qualidade. O próprio pizzaiolo ganhava pouco, não tinha como estudar, não tinha conhecimento à disposição. Não tinha, né? Eu até brinco que na minha época, quando eu estava na Itália, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Male tinha internet. Eu ligava para minha mãe do telefone rapidão. Mãe, tô bem, rapidão, porque vai acabar o dinheiro aqui. Tchau, beijo. Porque era muito rápido e muito caro. Muito caro. Hoje em dia, então, tem muito conhecimento à disposição, as pessoas viajam mais. Então, aí acabou que melhorou um pouco para o profissional e para o consumidor. O profissional, de um lado, teve mais acesso e o consumidor, tendo mais informação, ele cobra mais do profissional, né? Fala, exatamente. Não quero só isso, eu quero alguma coisa diferente. Exatamente. E aí dá liberdade para o profissional criar mais. Né? Sem dúvida. E os seus cursos vêm nessa pegada, né? Quanto tempo que você dá curso aqui no Brasil? Eu acho desde 2013, mais ou menos. Só para você entender, quando eu cheguei, eu entrei numa sociedade com uma pessoa que estava com a pizzaria fechada. Uma pizzaria aqui, né? Assim que eu cheguei, eu tentei achar emprego e não consegui, porque não pagava nada. Aí uma tia minha viu um anúncio no jornal. Não conseguiu não, você não aceitou, não né? aceitei, é verdade, porque não ia dar. Aí uma tia minha, num domingo, me ligou e falou, tem um anúncio no jornal de uma pessoa procurando sócio para pizzaria, por que você não vai lá falar com ele? Eu falei, beleza, não tem nada a perder. Fui lá e a proposta foi boa. Eu falei, cara, bora. E aí pegamos essa pizzaria que estava fechada, reabrimos e foi super sucesso, deu super certo. E aí o pessoal começava a questionar, o que é essa pizza, que delícia, que diferente e tal. E nesse meio tempo começou a chegar farinha importada no Brasil, começou a ir representantes lá. E aí as conexões foram acontecendo. E aí eu tive várias experiências, depois saí dessa pizzaria. Por volta de 2013, 2014, eu tinha desistido de novo de ser pizzaiolo, porque eu tinha saído da sociedade e falei, meu, que saco, tô de saco cheio, vou fazer outra coisa. Aí eu recebi uma ligação de uma organização de uma feira, que pediu para eu ser consultor dessa feira, uma feira pequena, não muito grande, mas forte naquele período, a Expo Pizzaria, não sei se você conhece. E aí eu aceitei, eu falei, eu vou. Beleza, tô parado, né? E foi super legal, fiquei feliz porque ganhei bem na feira e tal, comecei a ter um movimento, e depois dessa feira me chamaram para dar um curso numa plataforma chamada Educar. Até então, eu não tinha dado muito curso, eu tinha só dado pitaco, ensinado para um amigo ou outro. Depois, quando eu dei esse curso online na Educar, aí... Seu primeiro curso foi online? O meu primeiro curso foi online, exatamente. Depois daí, aí foi embora, e aí comecei a dar curso em tudo quanto é lugar. Por isso você tem essa intimidade com a câmera. Eu aprendi, eu sou tímido. Foi obrigado. Mas você sabe que eu, na origem, eu sou super tímido. Eu sou quieto, eu não gosto, até estava brincando com você antes, não gosto de aglomeração, não gosto de muita gente. Quanto mais silêncio, para mim, melhor. Mas quando eu fiz esse teste para ver se ia dar certo ou dar o curso, a pessoa adorou, a diretora adorou, e eu me empolguei. E eu tava meio quebrado nessa época de grana. O meu curso vendeu pra caramba. Aí eu ganhei uma bela de uma comissão, aí eu me empolguei. E aí não parou mais. Desde lá pra cá eu tenho muita gratidão pela Educar, inclusive, e até pela pessoa que me ajudou, que era uma assessora de imprensa. A partir daí, eu comecei a viajar direto. Eu passei uns 4, 5 anos que eu não parava em casa, viajando. Dando curso, consultoria. Curso, consultoria presencial também. E aí eu fui moldando, pegando os meus cursos, né, criando os meus cursos nas sedes aqui em São Paulo e em outros lugares, e o online foi funcionando também. E aí foi crescendo. 2013. Mais ou menos 2013, 10 anos fazendo isso. E seus cursos, legal também essa questão mais diversa que você tem, porque assim, você não dá um curso sobre uma coisa específica, um assunto específico, um tipo de pizza específico. Não. Conta um pouquinho, até eu brinquei, os malabares aí que eu acho o máximo. Então, eu gosto de trazer a ideia para a pessoa, para o cliente ou para o aluno, para que ele tenha liberdade, para que ele tenha autonomia. Então, eu trago as técnicas, eu ensino nos meus cursos, claro que o curso tem um título, curso de pizza clássica, curso de pizza contemporânea, que são meus cursos de hoje, mas eu vou ensinar as técnicas para o aluno para que ele consiga desenvolver, porque eu falo sempre, cada vez mais vai ter mais concorrência. Então, é importante que a pessoa saiba desenvolver algo autoral, algo de repente... próprio, a sua identidade. Exato, porque senão fica tudo mais do mesmo. É que nem antigamente se falava, eu uso o produto X de tal marca que é super bom. Antes isso era sinônimo de sucesso, agora todo mundo pode
ir num atacadista e comprar uma coisa boa. Por exemplo, até agora é sinônimo de sucesso falar que eu uso farinha 00 e que eu faço longa fermentação. Só que já tá virando balela, porque todo mundo tá fazendo, já tá virando bobeira. Não virou mais, não é mais diferencial, é mais do mesmo. Exatamente. Mais um, mais um. E daqui um pouco, eu acho que daqui nos próximos 10 anos, 80% das pizzarias vai estar fazendo longa fermentação nesse estilo de pizza napolitana ou clássica, entendeu? Então eu gosto de ensinar para o aluno as bases das matérias-primas e das técnicas para que ele não fique refém, para que ele possa desenvolver lá na frente blends diferentes e produtos exclusivos. A ideia é pirar, né? A ideia é criar o seu. Mas pirar com conhecimento, né? Não criar achando que tá... não ficar misturando um monte de coisa e experimentar. Não, é ter base para entender o que você vai misturar com o que para tentar chegar em tal lugar. O seu curso é uma parte teórica, né? Então, não é só chegar e... Vem aqui, ó, a farinha tá aqui, você vai fazer assim. Não. Pra você ter uma ideia, nos meus cursos presenciais, eu tenho um de 2 dias, eu tenho um de um dia que é mais amador, aí eu falo menos teoria. Eu tenho um de 2 dias e um de 3 dias. O primeiro dia dos cursos é totalmente teórico. Porque precisa, senão a pessoa não vai ter base. E no online, eu estou até editando um curso novo que eu vou lançar, que eu até gravei aqui no Compizza. Ele tem, a primeira aula é 1 hora de teoria. 1 hora explicando farinha, explicando escolhas de ingredientes, explicando como transformar, por que usar tal farinha. Então é importante, porque a pessoa precisa pelo menos ter uma coerência no que ela vai escolher. Exato, é o que você falou. E você ganha muito tempo fazendo um curso desse, porque senão você tem que ir na tentativa e erro, tempo, grana, e às vezes você não vai chegar, é um mega atalho até para quem já está no mercado, né? Para quem já quer, de repente, buscar alguma coisa diferente. Com certeza, eu falo sempre que eu levei 20 anos para compreender o que eu compreendo hoje, e eu passo o que eu aprendi ontem, eu já estou colocando no curso, entendeu? Porque eu estou todo dia na cozinha testando. Tem coisas que eu entendi depois de 5 anos de teste, agora eu entendi o que está acontecendo aqui. Caiu a ficha. Caiu a ficha, porque é muito de cair a ficha, às vezes demora, você pode até ler, mas na teoria você entende, na prática é diferente. E aí quando cai a ficha, na semana seguinte eu já estou colocando no curso, atualizando o curso para o pessoal acompanhar. Compartilhando essa informação. Exatamente. Né? Isso é muito legal. A gente estava falando da farinha 00, né? Você participou quase que dessa chegada da 00 no Brasil, né? Sim. E foi difícil, né? Para o pessoal entender. Foi. Eu até brinco que depois que eu procurei um emprego, que eu tive aquela sociedade na pizzaria, eu saí, aí o pessoal da Cinque Stagioni e da Gimetal foram me procurar, foram tentar vender, na verdade, a farinha, só que eu já estava meio quase que saindo da pizzaria, eu já fiz um contatinho, e aí logo que eu saí da pizzaria, eu virei representante da Gimetal e da Cinque Stagioni. Quer dizer que eles foram lá vender para você arrumou um emprego. Eu arrumei Entendi, tá bom. Aproveitei a oportunidade. Deixa eu ficar esperto aqui, o que vai acontecer? Não, mas foi tranquilo. Aí eles estavam precisando, eu tinha conhecimento da matéria-prima, eu falei, bora, vamos tentar. Eu visitei quase todas as pizzarias de renome de São Paulo. Você foi lá apresentar o produto, bater na porta. Eu e o Roberto, que era um outro querido amigo que era representante também, a gente bateu na porta de todas as pizzarias famosas, porque obviamente farinha importada, a gente falou, vamos nas pizzarias tops, né? Ninguém queria ouvir a gente, ninguém queria dar bola. Não, porque é muito caro. A coisa mais louca que a gente ouvia era: minha massa é fresca, eu não vou ficar usando essa farinha que tem que deixar um tempo parado aí, não precisa. Eu faço ali meia hora depois, tá no forno, entendeu? E aí não tinha muito argumento naquela época. Porque hoje eu acho que eles não falam isso, né? Hoje mudou muito. Eu até brinco com o Eric Momo às vezes. Uma vez eu visitei a pizzaria dele, né, a 1900, e o pai dele ficou bravo, assim, ficou meio com a gente, o que é essa farinha, não sei o quê, poxa, calma, né? E aí ele só queria apresentar. E hoje você vê, né, todo mundo já usa uma farinha melhor, já usa um processo melhor. Inclusive, a questão do conhecimento e a questão de entender os porquês. Sim. A gente sempre, quase todo episódio, a gente fala isso, né? E é uma questão de evolução. É uma questão de evolução, como, por exemplo, eu acabei de falar do pai do Eric Momo, agora o Eric Momo está fazendo um super trabalho, falando também, dando cursos, consultorias e ajudando nesse nível, né, Exato, mas é o cara que vai lá e entende porque a gente gravou com o Tito também lá da Esperança, e eu falei, Tito, você está na 3ª geração,
você nasceu, a pizzaria já era um sucesso, você poderia estar aqui quietinho, replicando a receita, mas não, vai fazer curso, vai entender, vai viajar, vai experimentar, vai buscar informação, e aí você consegue melhorar os processos, às vezes nem melhorar o resultado final, mas otimizar um processo que você fazia, otimizar um custo. E mesmo uma casa que é renomada e que tem um produto, que tinha um produto de muito sucesso, ela precisa se reavaliar, porque os gostos mudam, o cliente muda, tudo muda, então é importante. A geração muda, né? A gente estava falando da geração nova que está vindo aí, que é um pessoal com a cabeça muito mais aberta, com muito mais conhecimento, com câmera para eles nada, é normal, tá conversando aqui, ligar a câmera e gravar e voltar, é a mesma coisa. Eu mesmo já vivi essa situação, porque eu já estou no mercado há mais de 20 anos, no Brasil, já teve 13 uma anos. Troca, né? Chegou um momento no ápice, que eu estava no ápice do sucesso, assim, viajando para lá e para cá, que eu estava ali seguro de mim. E aí eu relaxei um pouco de estudar, falei, não, tá bom, já tô ganhando dinheiro, tô tranquilo. Quando eu comecei a perceber, começou a chegar um monte de garotada com ideias geniais. E aí eu falei, cara, eu preciso me reavaliar. E eu comecei a estudar de novo, não dá pra parar. Mas o maior sintoma de que você precisa se atualizar é quando você fala que você sabe de tudo. Putz, foi a maior besteira que eu acreditei na minha vida. Eu sei, não tem ninguém que sabe mais do que eu. Vai pronto, achando, é aí que você já tá errado. É aí que você né? toma um tombo, né? É aí que você toma um tombo. Me fala dos malabares, eu quero saber dos cursos. Você dá o curso também online. Dentro do curso online tem malabares. Tem. Porque tem um amigo nosso, cliente, uma vez ele falou, cara, a gente, em Gramado, falou, a gente abriu a pizzaria e tava legal, não sei o quê, mas não, sabe, tava um movimento bacana, uma cidade turística e tal. E aí a gente contratou um pizzaiolo novo para trabalhar e tal. E aí no meio que ele já estava começando a trabalhar, ele falou, cara, eu sei fazer umas coisas aí. E até com a massa maior e tal. E aí ele foi na frente da pizzaria, numa rua movimentada, lugar tal bacana, e começou no horário de pico. Fazia fila no lugar, todo mundo queria saber o que era. E metade da galera entrava e comia pizza, né? Você sabe que esse foi um dos meus diferenciais, né? No começo, principalmente. Agora também, porque não tem muita gente. Mas eu fui muito em televisão, teve uma época que eu ia muito em programas. E a maioria das vezes eles me chamavam por causa do Malabares. O Malabares no dia a dia ele não vai te ajudar muito, porque o Malabares precisa de uma massa especial. Não, às vezes nem é a melhor massa para se comer. Exatamente. Né? A massa específica de Malabares ela não é comestível. Ela tem muito sal, ela leva pouco fermento, ela usa uma farinha muito forte. Para ela ter a movimentação, elasticidade. Exatamente, para não rasgar tanto. Então, quando você vê um pizzaiolo fazendo malabares ali, tipo, mais de que 1 minuto, 2, é uma massa especial, pode ter certeza. Então, eu, quando estava lá na Itália, eu vi o pessoal fazendo esses malabares, eu falava, meu, o que é isso? Aí eu tentava e nada. Aí um belo dia eu juntei um dinheirinho, falei, eu vou fazer esse curso. E fiz o curso de malabares, aí eu entendi. Entender o que é. Porque é só técnica, é movimento, é entender como joga, entender como pega, entender como gira, entender como ela passa por trás das costas e depois conectar tudo. Não é muito difícil, é só uma questão de treino e de saber a massa específica para fazer isso. Eu vi você e o Mário Tacconi na FIPAM, no Espaço Pizza, chamando a galera para falar, meu, divertidíssimo. E tem uma galera que chega lá e 1, 2, 3 já aprendeu, né? Tem uma galera que tem uma facilidade muito boa. Mas o Mário é muito gente boa, né? Ele anima a feira. Ele anima. Ele dá uns pequenos tapinhas, assim, bem tranquilo. Quando ele vê que tá todo mundo silencioso, ele dá... É muito engraçado. Fala o que aconteceu. O Mário é muito engraçado. Eu gosto quando ele vem com as medalhas dele. É muito legal. Muito legal, muito figura. Pois é. A gente falou das farinhas. E a gente está vendo um movimento no Brasil das farinhas nacionais e não só disso, de outros ingredientes. A gente já falou uns 2, 3 episódios aqui da revolução de laticínios no Brasil, assim, os queijos uma qualidade excelente que há 10 anos era muito difícil de encontrar. E hoje você tem mais facilidade para escolher fornecedor, para testar. Sim. Como que você está vendo esse movimento, principalmente as farinhas nacionais, farinhas importadas? Como que você está vendo tudo isso? Realmente, eu até tenho brincado e falado que a gente vai viver uma segunda revolução da pizza, porque a primeira foi de 2010 a 2020, agora de 2020 para frente, até 2030, eu acredito que a gente vai viver uma segunda revolução, porque agora a gente está
armado, né? De 2010 a 2020 foi fazer o mercado, porque não tinha muita coisa à disposição. Agora a gente tem farinha pra caramba à disposição, queijo pra caramba à disposição, azeite de qualidade, tomate, tudo. O próprio tomate. A gente tem tudo à disposição. Então eu acho que vai melhorar cada vez mais. No início só tinha farinha italiana de boa qualidade, agora não. Agora já tem muita farinha brasileira de qualidade. Uma coisa que vai mudar aos poucos é que, no primeiro momento, a gente usa só farinha branca, né? Só que como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, vai acontecer aqui também. A gente vai começar a trabalhar com outros grãos, com outras farinhas mais integrais, porque é mais saudável, porque é mais saboroso, entendeu? Dá para você brincar mais com a alquimia ali, você consegue tirar mais da massa, entendeu? O Gino tá fazendo as pizzas com a farinha que tem semente de girassol, a massa tem semente de girassol na massa. Perfeito. É justamente... E isso amplia a possibilidade, porque se todo mundo, que nem eu estava te falando no início, todo mundo faz pizza com farinha branca e seguindo a mesma receita, é tudo igual. Muda no máximo uma nuance ou outra, mas quando você começa a trabalhar com outros tipos de farinha, com outras misturas, você consegue ter resultados melhores. Então eu acho que está cada vez melhor, a gente vai ter cada vez mais farinha à disposição, cabe da pessoa estudar e começar a compreender, né? Entender. E isso é muito bom para o consumidor final, né? Exato. Porque ele começa a ter produtos finais com mais qualidade, né? Um produto diferente. Sim. E ele começa a ter mais variedade, né? Exato. Porque não fica tudo igual. Sim. E mesmo nos estilos, né? Eu sigo um estilo mais napolitano, um estilo mais contemporâneo. Tem as autorias ali no meio. É por isso que é importante ter, inclusive, né? Eu falo muito sobre isso, sobre ser um pizzaiolo autoral. Hoje em dia você eu vejo muito empresário que abre a pizzaria, bota um menino lá e não aparece na pizzaria, só faz a gestão. A pizzaria vai ter muita dificuldade para crescer, porque hoje as pizzarias, os consumidores, na verdade, estão querendo pizzarias com identidade. E a identidade vem de um ser humano que está ali trazendo algo de diferente. Porque se você coloca alguém só para replicar, é mais do mesmo. E eu sempre falo o seguinte, a concorrência é uma bênção. Eu, por exemplo, quando eu dava... faz se mexer, né? Quando eu dava curso sozinho, sozinho ou com mais meia dúzia, quase não tinha cliente. Agora que tem um monte de gente dando curso, o mercado está aquecidíssimo, meus cursos estão sempre lotados, só que eu preciso manter a minha identidade. Se eu não manter a minha identidade, eu me perco no geral, entendeu? Teve um cliente nosso que estava abrindo uma pizzaria napolitana no interior do estado e estava preocupado e tal, né? E aí ele abriu, seguiu, estava legal. Aí ele ligou e falou, cara, compraram um forno seu aí? Eu falei, como assim, né? Tipo, que pergunta é? Vai abrir um concorrente aqui perto, numa rua próxima e vai seguir, vai ser o segundo. Preocupadíssimo. Dali 3, 4 meses ele falou, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora o pessoal vai lá e quer vir aqui para comparar, vem aqui, quer ir lá, e tá todo mundo se movimentando. Exatamente. E aumentou o movimento dele. Exato. Quanto mais pizzaria nesse estilo tiver, e quanto mais pizzaiolos nesse estilo tiver, claro, você precisa se manter no rolê, exato, né? tem que se mexer, né? Não é, ai que bom, vai abrir um concorrente, eu vou aumentar. Não, você tem que continuar estudando. Mas é bom porque aumenta a consciência do cliente, do público, do consumidor. Exato. Por exemplo, antigamente, nos meus cursos, só vinham empresários que queriam abrir. Agora vem muito cliente, vem muito só amador que quer comer e que quer experimentar, quer conhecer a pizza, e vem muito o pessoal do setor, que antes não vinha. Porque o pessoal do setor agora está entendendo que precisa se qualificar para poder trabalhar nessas pizzarias. Entendeu? Sem dúvida. E a gente vê, não sei se foi só a questão de pandemia, você já conhecia esse público muito antes de pandemia, mas a quantidade de gente fazendo em casa, até pela quantidade de vídeo no YouTube, ensinando coisas para o bem e para o mal, mas estão lá ensinando. E tudo bem, a informação vai de cada um filtrar o que está vendo. Mas está cada vez maior esse movimento de fazer em casa, de reunir os amigos, de querer fazer uma boa pizza. Sim. Né? A gente lançou agora em dezembro o forno voltado para esse mundo residencial, mas porque a gente tinha fornos grandes que o cara ligava e falou, eu quero comprar para minha casa. E não é um valor tão acessível, aí começava a filtrar muito o público, não que não vendia muito bem e ainda vende. Tem gente que você fala, olha, eu lancei esse para ele. Legal, mas eu fui lá na pizzaria tal e eu quero aquele... Fiz um curso do Compizza e eu quero esse forno da minha casa. Pois é. Tudo bem, vai assim, pois né? Pois mas é esse ritual
de fazer, de estar junto com os amigos, de montar, de fazer, de mostrar o conhecimento, de receber a interação. Isso no curso é fantástico, você aprende tudo, né? Com certeza, eu adoro. E eu gosto muito do curso online, para quem não tem a possibilidade de vir para São Paulo, de repente está muita correria, ou não tem possibilidade financeira mesmo de se deslocar e tal. Mas o presencial é outra história, né? Você tem todo o tato, você tem a percepção. E eu percebo que tem muita gente que vem fazer o curso que começa como hobby, fazendo para os amigos, mas aí depois o cara era dentista, às vezes ele larga a carreira e vai abrir a pizzaria, ou faz os dois, de manhã vai trabalhar de dentista e à noite vai na pizzaria. A gente tem um cliente no Mato Grosso, justamente, ele é dentista e ele não largou nenhum dos... Ele abriu a pizzaria, chegou a ficar com 2 ou 3 casas, ele trabalhava de dia como dentista, aí, né, tinha sócio, tinha gerentes e tal, para tocar, mas era justamente isso, começa como... algo que os amigos, os amigos incentivam, o cara já tem aquela vontadezinha ali, só amplia, né? E todo mundo gosta de pizza, né? Tem poucas pessoas que não gostam, então é público à vontade, né? Isso é um outro ponto legal, porque tem poucas pessoas que não gostam. Mas quando não gostam, será que é porque elas não encontram o sabor, ou a massa, ou o que... Eu acho que sim, porque já aconteceu muito comigo, seja com a pizza, seja com o panetone. De a pessoa virar para mim e falar, eu não gosto de pizza, eu não gosto de panetone. E aí ela tá ali, vou comer um pedacinho, mas eu não gosto. Beleza, aí ela come, nossa, gostei, nossa, agora eu gosto de pizza. Então, realmente, às vezes, é porque o produto que ela comeu até aquele momento não era bom. A gente estava até brincando em casa de outras comidas tipo buchada, né? Ninguém gosta de buchada, mas tem algumas buchadas que são muito boas, né? E tem gente que gosta. Então é só a maneira de fazer, eu acho que muda, né? Eu tenho amigos que eles não gostavam, os dois, eles não gostavam de berinjela. E aí a gente foi na pizzaria, lá em Louveira, no Andolini, lá do Guilherme, e aí ele tava com uma pizza do mês especial com uma berinjela que ele fritava e montava e tal, linda. E aí eu pedi e falei pra eles, experimenta, mas não falei o que era, né? Nossa, que pizza boa, que coisa boa. Às vezes até os próprios ingredientes, né? Sim. A forma que você prepara tudo isso, o processo que você faz tudo isso. Acontece muito nos meus cursos também, que eu brinco muito com a questão das cores em cima, cremes, texturas e tal. O visual impacta. Impacta muito. E tem muita gente que vem aqui no meu curso e fala, pô, realmente eu não gostava de berinjela, olha que delícia. Ou eu detesto abóbora, e você pôs abóbora nessa pizza e tá uma delícia. Então, às vezes, a maneira como você coloca... Que abóbora que você colocou, porque essa é boa, que eu comi não é. Pois é. É a mesma coisa a questão da massa. Por exemplo, muita gente vira pra mim e fala, eu fui pra Itália, a pizza de lá é uma porcaria, detestei. Eu falo, você foi na pizzaria errada. Não é que a pizza é ruim, você foi na pizzaria errada. Ou você não gostou de tal... Por exemplo... Quantos tipos de pizza tem na Itália? Pois é. Vamos começar aí. Não vou dar tempo de contar. Pois é. Eu vou até contar uma história agora, me desculpem todos aí quem vai ficar bravo, mas a pior pizza que eu comi na minha vida foi na Da Michele em Nápoles. Terrível. Putz. Não sei se eu peguei o dia ruim, se eu não dei sorte, mas tava crua, pesada, salgada, horrível. Horrível. Me fez, inclusive, mal. Eu passei um dia com dor de estômago, dor de cabeça. Um lugar que vive lotado, turístico. Lotado, fila de 2 horas. Aí eu poderia virar e falar, não gosto de pizza. A pizza da Itália é uma porcaria. Não, naquela pizzaria... Naquele dia. Porque 2 dias depois eu peguei uma porta-folio, sabe aquela dobrada? De 2 euros no meio da rua. Tava um espetáculo. Então, é relativo. Exato. É muito relativo. E às vezes tem a questão da opção alimentar, né? O cara é vegano, o cara é vegetariano, o cara tem uma opção. A gente tem clientes que montaram uma pizzaria vegana. Eu tô até seguindo um que eu quero visitar. Pizza... Salt Vegan, não é? Acho que é. Youth Vegan. É isso mesmo. E o Fábio, um abraço pro pessoal lá. E eles estão até vendo de expandir, estão trocando de lugar. Esses dias movimentaram o forno. Eu tô seguindo eles. E é uma opção de mercado, né? Sim. O nicho dentro do nicho é rentável, né? Com certeza. É viável. Né? Com certeza. Para mim é sempre importante você escolher uma vertente e trabalhar esse nicho. E às vezes no começo pode ser que não venda. Por exemplo, eu gosto muito das pizzas mais crocantes. E eu estou trabalhando agora, eu tenho um curso que fala sobre as pizzas romanas, em telha, em pala, que são pizzas mais sequinhas, mais crocantes. Mas o brasileiro ainda não conhece. Só que eu estou insistindo, porque eu acredito nesse produto.
E você vai conseguir, eu vou conseguir, na verdade, num futuro, ou quem trabalhar com isso, se tiver persistência, vai conseguir atingir o mercado. A mesma coisa o mercado vegano. Em São Paulo tá bombando. Já tem muito mercado vegano. Fora ainda tem pouco. Mas tudo começa em São Paulo, é só uma questão de objetivo. O problema é que tem muita gente que abre o negócio pensando só no lucro. E aí é um problema, porque se você for esperar só pelo lucro, você não tem aquele gás de continuar mesmo na hora da crise, mesmo na hora da dificuldade. E todo negócio tem dificuldade. Tem uma montanha-russa. Principalmente no início. Então esses nichos, eles são mais difíceis, mas quando você acerta a veia, você vai embora. E o mercado vegano aqui tá bombando. Tem vários nichos que pode trabalhar, o vegano tá cada vez mais crescente. Quais outros nichos que você acha que a gente O sem glúten, por exemplo, ainda é muito pequeno, mas tem. Se você colocar, você pode, de repente, não abrir uma pizzaria sem glúten, mas você pode colocar na tua pizzaria uma pizza sem glúten, não para celíacos, vai, alguma coisa... não só é um ambiente controlado. Aí é um ambiente contaminado, mas no caso, para quem, de repente, faz uma academia, a nutricionista falou para não comer, agora tem um mercado mais para frente que a gente vai trabalhar um pouquinho bem, que é o low carb também. Eu não gosto muito dessas variáveis, mas são mercados. Já estão trocando a farinha por whey para fazer para a galera que vai? Não, já tem quem faça base de outras coisas, né? Eu não vou nem comentar para não arrumar briga aqui. A gente tá bom de arrumar briga, tipo. Pois é. Vamos evitar. Melhor não. Eu sou mais clássico, eu gosto do básico, do clássico, mas tem muito mercado. Um dos mercados, por exemplo, é das coberturas inusitadas. Lá na Itália já acontece muito de o pizzaiolo usar alta gastronomia na pizza. Aqui, às vezes, a gente fica muito na margherita, na calabresa, na franca tupiri, mas tem gente que bota um foie gras em cima da pizza, entendeu? Querendo. Então, esse é um outro mercado, claro que um mercado ainda mais nichado, porque é caro, alto nível, você vai ter que cobrar caro na pizzaria. Sim. Mas tem várias pizzarias na Itália que já fazem isso. Você paga lá, aqui na Itália é um absurdo, você vai pagar lá 60 euros numa pizza. É um absurdo, né? Vai dar 300 reais quase. Mas, o cara vai fazer uma obra de arte magnífica para você ali, você vai ter um contexto totalmente diferente. E é a experiência, né? Claro. Não é o que você falou, né? O cara chega lá, maestro, faz a pizza e tal. Sim. É diferente, é já centenas de anos. Exato. Se vendendo a experiência, Sim. né? A gente fala, dependendo, quando você tem esse tipo de experiência, eu não vou na pizzaria XPTO, eu vou lá no Patrick comer uma pizza. Sim. E muitas vezes você não vai pagar só pela pizza, né? Às vezes o pessoal fala, mas a concorrência tá grande e eu não consigo aumentar preço. Mas você só vende pizza de frango catupiry, pô. Se você vender uma coisa diferente, entendeu? Nada contra a pizza de frango catupiry. Exato. Mas todo mundo faz, toda pizzaria tem. Se você fizer um negócio... Você não cria uma identidade, você não cria um diferencial. Exato. Você vai brigar por preço e, às vezes, dependendo do mercado, por quantidade de cobertura, por qualidade do ingrediente, né? Eu uso a marca X e você usa a marca Y, então eu posso cobrar R$2 a mais. Pois é. Você vai ficar nessa briga a vida inteira. Pois é. E sempre vai ter alguém com mais bala do que você pra diminuir. Com certeza. E não vai conseguir. E esses detalhes fazem toda a diferença. Vocês mesmos, por exemplo, vocês poderiam fazer um forno a lenha tradicional com pedra refratária, tá tudo certo, vamos lá, vamos vender, tem mercado. Mas vocês quiseram se diferenciar e fizeram lá o biscoito de Sorrento. Exato. Olha que diferencial. Exato. Então é a mesma coisa, na pizzaria você tem que mudar a farinha, você tem que mudar a cobertura e você tem que trabalhar essa identidade ou da pizzaria ou de uma figura. Eu acredito muito na figura do chefe, porque chama atenção, humaniza mais do que você ter lá uma rede de pizzarias e colocar só a pizzaria tal é boa por causa disso. Mas aí é uma dificuldade na expansão também, né? Mas é uma questão de nicho. A gente tem várias situações. De escolha, né? Uma questão Quero de ir escolha. qual caminho, né? Exatamente. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ter várias casas e nunca quis. Porque eu tinha uma outra sociedade, que eu tinha mais 2 sócios, e um dos sócios conseguia investimento. E quando ele chegou na minha reunião e falou, eu quero crescer, eu falei, me dá a minha parte que eu tô indo embora, não quero mais. Porque eu não consigo, eu gosto daquela coisa de repente, cobrar 200 pau numa pizza, mas fazer um negócio excelente, ter aquele contato com o cliente, entendeu? E porque se você cresce demais, você acaba perdendo essa identidade. Eu lembrei de uma história, nada a ver com o mundo da pizza, mas tudo a ver com isso. A mãe de um amigo meu é uma professora de inglês, excelente professora de inglês. E foi convidada por duas pessoas para abrir uma escola de inglês. E ela, vamos conversar, e foram ver imóveis. E aí ela chegou lá e o sócio, o investidor, aqui dá para colocar 20 alunos nessa sala, e aqui dá para colocar...
Eu falei, tchau, não é isso que eu quero. Eu quero a qualidade, eu quero realmente, eu sou uma boa professora porque eu realmente consigo ensinar e dar atenção para os meus alunos. É muito próximo disso. É perfil. Que nem, por exemplo, quando eu vou abrir turmas, quanto mais alunos, melhor, certo? Financeiramente. Só que eu limito, mesmo no online, eu limito porque eu quero dar atenção para cada aluno. E a mesma coisa na pizzaria. Por exemplo, essa semana me chamaram vira e mexe me chamam para consultoria. E aí o cara vira às vezes para querer impressionar e fala, não, minha pizzaria vai ter 300 lugares, blá blá blá. Aí eu já viro, irmão, muito grande, muito obrigado, não quero. Eu prefiro aquela pizzaria que vai ter 30 lugares, mas que vai atender com excelência, que vai atender com dedicação. Nada contra quem quer empreender e fazer volume, mas não é o meu perfil. Eu prefiro uma coisa menor, mais bem feita. Você consegue ter toda uma gestão do negócio muito mais só, gestão de estoque, de compras. A gente falando em gestão, em ingredientes e compras, o que a gente tem visto muito também é a busca por ingredientes regionais, coisas ao seu redor, mais frescas. Sim. E de uma qualidade legal, com controle, pequenos produtores, para você também conseguir se diferenciar, né? Sim. A minha pizza é de calabresa, mas a minha calabresa vem daqui do lado que faz tal coisa, que faz tal coisa. É muito mais inteligente e mais bacana, né? Eu, por exemplo, eu gosto de dinheiro, mas o dinheiro não me move. Eu gosto de ganhar dinheiro, de ter resultados. É uma necessidade. Exatamente, né? faz parte do negócio. Mas se eu não tiver conexão com pessoas, se eu não tiver compreensão da vida da pessoa, ou do porquê que ela faz aquilo, e de repente comprar dela só para ver ela feliz, entendeu? É isso que me move, é ver pessoas felizes, é ver pessoas crescendo. Então, quando, por exemplo, vou abrir uma pizzaria, com certeza eu vou querer comprar do seu José, que tem uma história, que está lá há tanto tempo fazendo a cenoura roxa dele, ou a linguiça com tal coisa. Eu sinto falta disso. E isso gera diferencial, porque você tem uma história por trás, e eu que acredito muito em energia, você tem todo um contexto ali de impulsão, né? Não, a gente tá falando de experiência, de storytelling. Você chega na pizza na mesa e você não fala, a pizza de mussarela aqui? Tô aqui, obrigado. Mais alguma bebida, alguma coisa? E sai. Não, ó, tô trazendo essa pizza. Vocês sabiam que essa pizza aqui tá... É 30, 40 segundos que o garçom fica mais na mesa. Aquele cara vai voltar. Com certeza, porque a gente se o produto estiver de acordo, né, com tudo, só uma história não vende, né? Verdade. Mas se o produto estiver de acordo, o cara volta. Por que as redes sociais hoje dão tão certo? Porque as pessoas gostam de ver a história do outro. É verdade. A gente gosta de ver. Quando eu sou tímido, como eu disse, eu não apareço muito em stories, por exemplo. Mas quando eu faço stories, eu falando, o pessoal adora. Porque eles querem me ouvir, as pessoas estão ali se identificando comigo. A gente fala tanto stories e feed, reels e lá, lá, lá. A gente não para pensar que stories, qual que é a tradução? Né? Cara, eu sou ruim de inglês. Vem de histórias, né? De histórias, então. né? Claro, tem outras formas de se escrever. Mas, tipo, é daí que vem. Né? Eu tô contando uma história, eu quero ver histórias. Então, olha aí. É bem isso que você falou. Mas então quando você tem uma pizzaria que você tá ali de verdade, que você tem uma história e você conecta, por exemplo, toda vez que eu abro pizzaria, eu faço a seguinte coisa. A primeira semana, quando eu tô instalando o forno, eu tô fazendo pizza e distribuindo para vizinhança, de graça. Obviamente. Aí eu vou fazendo, aí eu tô lançando produtos novos, eu vou distribuir nos vizinhos, nos prédios. Cara, é a melhor marketing que tem. E eu me apresento, eu sou Patrick Catapana aqui da Pizzaria da Frente, a gente está começando agora, eu fiz o teste, eu preciso de alguém para experimentar. Você quer experimentar? Você tem uma ideia? A última pizzaria que eu fiz... E você deixa claro que o cara está sendo a cobaia. Eu não sei se tá bom. Se não tiver, pode falar que não tem problema. Pode falar. E teve uma pizzaria que a gente teve, foi de Mini Encrenca aqui na Pompeia, onde... Que era um conceito super diferente. Para arrumar encrenca mesmo. A ideia era essa mesmo. Vamos chegar lá. Mas teve uma época que era tão gostoso que a maioria dos clientes do prédio, às vezes 3, 4 vezes por semana, chegava na pizzaria às 8h30 depois do trabalho, pedia uma bebida, uma pizza e ficava lá até meia-noite, 1h. E muitas vezes a gente formava uma roda de clientes, ficava ali 10, 12 clientes só trocando ideia. Se conheceram ali na hora, batendo papo ali na hora. Exatamente. Conta um pouquinho do conceito que foi inovador na época, pelo menos. Foi. Não sei hoje acho que ainda seria. Não, mas... tem bastante tem, coisa, mas na época dois rapazes foram na feira, na FISPAL, eu estava lá trabalhando, e aí eles comeram a pizza e falaram, pô, muito boa, tal, me chamaram de canto e falaram, você dá consultoria? Eu falei, dou consultoria. Aí eu fui lá e dei uma consultoria breve, de uma semana só para entender os contextos.
E aí eles viraram para mim e falaram, você quer ser sócio? Eu falei, opa, bora! Tô sem muito problema. Pois é, vamos arrumar mais um pra cabeça. Arrumar alguma coisa pra me coçar aqui. E aí a ideia deles era muito legal. Eles quiseram trazer uma homenagem pros, como é que se fala? Para os imigrantes, né? E aí pegaram a história da Divina Comédia, mudaram um pouco e virou Divina Encrenca. Legal. E aí a gente tinha como é que se fala? Um conceito bem liberal. Por exemplo, a gente não tinha garçom. Você queria cerveja, você levantava, ia na geladeira e pegava a geladeira. A gente não tinha talher, tinha que comer só com a mão. A gente não fazia meio a meio e brigava por isso, entendeu? Então a gente tinha essa coisa de encrenqueiro mesmo, né? E tinha uma identidade muito forte, né? Tinha. Que tem público, né? Você vê o pessoal hoje, né? Não vou lembrar o nome dele, mas que ele tem a parrilha, a borracheria, né? Sim, tipo, é uma identidade também, muito forte. Tipo, eu tô aqui para servir o 1%, e é isso. E é legal, porque gerou a identidade, ele cria os haters, óbvio, mas normal, ele cria os lovers. Tá todo mundo junto ali. Mas, por exemplo, eu brinco sempre que eu sirvo a pizza que eu gosto. Eu não quero, mas tá muito queimada, tá muito isso, tá muito aquilo. Não me interessa, é assim que é. Não quer, não come. Eu vou colocar uma lenha aqui rapidinho. Tá bom, vai lá. Então a ideia é isso, eu sirvo algo que eu acredito, algo que eu gosto. Se você não gosta, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? E você dá muita consultoria para quem está iniciando o negócio, né? Dificilmente você dá uma consultoria para o cara que já está rodando. Acontece, mas tem muito... Geralmente é iniciante, mas acontece de, às vezes, o cliente já está rodando e aí ele quer mudar um pouco porque ele vê que o mercado está mudando. Porque eu acho que quem tem pizzaria antiga está sentindo o baque. O mercado está mudando bastante, então acontece. Certo. Quais que são os principais desafios, quem está pensando em empreender, abrir uma pizzaria, para ele se preparar? Quais são os principais desafios que ele vai enfrentar e aonde que ele consegue minimizar esse desafio, né, essa dificuldade? Eu acho que o principal desafio é algo que eu não sou bom, é gestão. Porque assim, fazer um produto bom você pode até fazer, só que você vai ter que esperar um período para amadurecer e para o cliente aceitar, principalmente se você vier com um produto novo. Com uma novidade. Exatamente. Sim. Eu, por exemplo, hoje eu faço sucesso, mas eu demorei 4, 5 anos para começar a ganhar dinheiro. Não foi de um dia para o outro, eu demorei pelo menos de 2010 a 2015, ali 2014 eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro. De 2010 até 2014 eu só dava porrada, entendeu? Então eu acho que precisa ter uma boa gestão inicial, precisa ter um caixa para você aguentar o primeiro ano, o segundo ano. Não é que não vai girar dinheiro, vai, mas talvez não gire para pagar todas as contas. Exatamente. E é um momento oscila, exatamente. Um grande problema que eu sempre falo é o seguinte: absorva uma ideia, entenda o que você quer vender e não mude de ideia, a não ser que seja estritamente necessário. Porque se você for ficar ouvindo cada cliente que reclama, mas eu não gosto dessa pizza, mas eu não gosto da borda chamuscada, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, você vai mudar a todo momento, você vai acabar se perdendo. Não cria uma identidade, cada hora você tá com uma coisa diferente. Exatamente. Você pode fazer mudanças, mas se for estratégico, se você perceber que alguma coisa está incomodando demais, você faz uma mudança estratégica para conseguir atingir mais mercado. Mas cuidado para não ficar na mão do cliente. Como, por exemplo, eu te falei, eu vendo a pizza que eu gosto. Ou seja, ela é tostada, por exemplo, é quase queimada. E tem gente que fala que não gosta. Não tem problema, tem outra pizzaria ali que vende sem. Ou me fala, Patrick, dá para você tirar 1 minuto antes do forno? Tá tudo bem, eu vou tirar também. Mas eu não vou mudar a característica do meu produto. Você não vai mudar central. A sua pizzaria por causa do cara. Não, exatamente. Então já fez teste, já criou, claro. Já foi. E é aquilo que eu falei, eu me movimento através daquilo que eu acredito. Se eu não acreditar no meu produto, eu não vou, entendeu? Eu não vou conseguir fazer aquilo com alegria e eu vou desistir. Então tem 2 problemas. A questão da gestão, que precisa ser bem feita, obviamente, e a questão de você realmente entender o que você está vendendo e o porquê. Porque se você não tiver esse entendimento claro, você vai se perder, principalmente com um produto novo, o cliente pode reclamar, e aí você não vai saber como explicar, e você vai ficar mudando o cardápio toda hora, e o cliente nunca vai entender se está bom ou se está ruim. Defina o conceito, defina onde você quer chegar para conseguir traçar o caminho, né? Porque senão eu quero ter uma pizzaria de sucesso, tá? Mas qual tipo de pizza, Exato. Qual o mercado, o que você vai fazer? Que público você quer atingir, é jovens, é família... Faixa de preços e tal, né? Para você conseguir, porque senão, não, para mim tanto faz, eu só quero ter sucesso. Você não vai chegar lá. Tem que ter muito bem definido. Uma característica que na Itália eu acho muito importante e aqui está começando a melhorar é o seguinte: a maioria dos donos de pizzarias na Itália são pizzaiolos.
Aqui no Brasil, a maioria dos donos são empresários. Investidores. E aí, o que acontece? Aí pega um garoto lá que sabe fazer mais ou menos, bota ele lá, dá R$1.200, R$1.500 para ele e bota ele para fazer. Só que aí a pizzaria, vai surfar em ondas baixas e altas. E você sabe que isso... Eu percebo isso muito menos tempo de mercado, 3 anos que eu estou nesse mercado junto com a Forno Santo, e a gente percebe isso na venda do forno. Quando vem o cara, você percebe que ele é um investidor, um empresário, é muito mais difícil a gente vender o nosso produto do que o cara que usa. O cara que usa, ele já sabe, ele já entendeu os diferenciais, o que tem de bom, o que pode ser melhorado, ele já sabe tudo. O investidor, ele está na planilha fazendo conta. A gente brinca, às vezes eu falo de um caso que eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, e lá a gente falava assim, né, a marca mais cara na época lá, mais top de sabão em pó, o que é? É o Omo. Então o Omo vende para quem? A classe A. Não, vende para a classe C, D. Por quê? É mais caro, só que é ela mesmo, é a mesma pessoa, né, que é muito mais voltado para o feminino, hoje já está um pouco diferente, é ela mesmo que vai lavar a roupa, não é a empregada, não é outra pessoa, que ela não vai delegar. Então toda a diferença, toda a dificuldade, e ela só tem aquele dinheiro, ela não pode errar. Ela prefere gastar um pouquinho a mais, mas ela não pode errar. Ali, com o investidor, não, a maceira, o forno... Eu vou no preço porque não sou eu que vou usar. O cara lá depois que vai ter que... O Patrick que estiver no forno ali vai ter que se virar. E ele que se vire para fazer. Isso é um grande problema. Você sabe que eu brigo muito quando eu vou dar consultoria. E aí vira ingrediente, vira um monte de coisa. Então, e esse é um grande problema, porque quando eu vou dar consultoria, vamos supor que, vou chutar, o cara tem R$1 milhão para investir. Ele investe 100 mil na cozinha e o resto ele quer investir em decoração, em estrutura, em reforma. Só que aí ele não percebe que é a cozinha que vai manter todo esse navio andando, entendeu? E eu brigo muito com isso. Eu falo, você tem que investir na cozinha. É o contrário. Mesmo que a decoração seja mais ou menos, mas se o produto tiver excelência, depois você investe melhor ali, entendeu? Porque se você tiver que fazer escolhas, né? Escolha o produto, né? Outra coisa que eu defendo muito é o colaborador. Eu sei que tem muita gente que é complicado a gerenciar, é difícil, ser humano é um negócio difícil. Mas assim, se você não tratar bem, se você não der conforto para o teu colaborador trabalhar, ele vai trabalhar em média 8, 9 horas por dia na frente de um forno quente. Ele precisa de repente, um ar-condicionado, de uma maceira boa, de um forno bom para ele ter agilidade, rapidez para fornear as coisas. Se preocupar com a pizza e não com a lenha. Exatamente, entendeu? O forno lá dentro. Exatamente. Então é importante, mas nem todo mundo, o empresário geralmente não dá valor a isso. Por isso que é legal quando o dono da pizzaria é pizzaiolo, que aí ele dá valor. Pelo menos um dos sócios, né? E aí ele consegue pelo menos ter força numa negociação. Exatamente. E é o que você falou, sempre, né? Independente de todos esses desafios que você está falando, ter o desafio da gestão das pessoas. E acho que já é o 3º episódio que eu falo isso, a gestão das pessoas, balcão para dentro e balcão para fora, né? Nossa. Às vezes tem um cara também um pouco diferente. E o que você falou de ter que escolher, se você tiver que escolher entre a decoração, a ambientação e o produto, escolha o produto, né? Eu também acho. Você volta num lugar mais ou menos que tem um produto bom, mas você não volta num lugar maravilhoso que o produto é meia boca. Exatamente, né? Exatamente. Eu vivo muito isso, porque eu saio muito com a Mari para comer e a gente gosta de coisas boas, obviamente. Só que tem muito lugar, aqui em São Paulo acontece muito isso, é muito glamouroso, mas o produto é bem meia boca, cara. Isso desanima, porque você tá pagando caro, porque o lugar é glamouroso e o produto é meia boca. Você tá pagando. A gente sabe, todo consumidor sabe que parte do que ele tá pagando pelo ambiente, tudo. É tudo, né? Ele não tá fazendo conta da mussarela, ele tá pagando por tudo. Claro. E aí, quando as coisas não são equivalentes, sim, né? Começa a gerar um desconforto. E é muito, eu sempre falo, baixa expectativa. Muitas vezes quando eu vou dar consultoria, o pessoal quer colocar no jornal, sair na televisão e fazer marketing. Não faz nada. Abre a porta quieto e deixa as pessoas virem chegando. Porque se você eleva a expectativa lá em cima e o cliente vai e no primeiro dia ele te pega desprevenido e você faz um monte de besteira... Começa a nadar. Cara, você começa a ter problema desde aí. A mesma coisa. Eu nunca falo, por exemplo, nesse mundo da internet, muita gente fala, o meu curso é o melhor curso de pizza que tem. Eu vou te ensinar tudo que tem para saber. Mentira!
Eu sempre falo, ó, meu curso é bom, eu me dedico, aí... Você vai ver isso, vou te passar essas informações. Porque se eu elevo demais a expectativa, a minha pizza é a melhor que tem. Eu fico até com medo, às vezes, quando um pessoal vem e fala, Patrick, eu quero comer tua pizza porque deve ser espetacular. Eu falo, puta, meu, e aí se o cara chegar e achar minha boca, o que acontece? Não, você imagina que o cara liga e fala assim, eu queria comprar seu forno, mas eu quero ir numa pizzaria que tem seu forno pra ver se a pizza é boa. Porra! E aí, meu, eu não tenho. E agora, eu tenho os caras pra indicar, mas eu tô aqui no interior de sei lá que estado, me indica a pizzaria. Eu falo, cara, nunca comi lá, né? Pois é. A pizza ainda é você que faz, né? O que o cara usa no forno. Não dá pra saber, exatamente. É complicado. Pois é. Muita gente tem a prática e não conhece a teoria. Quer dizer, um sem o outro não os dois se funciona, complementam. Né? Tem que entender o porquê, se você já tem a prática, entender os porquês na teoria para conseguir melhorar. E se você só tem a teoria, você tem que ir lá e botar para executar e sentir as dificuldades. Né? É a mesma coisa num negócio, né? Se você tem um bom produto e não sabe gerenciar, não dá certo. Se você é um bom gerenciador, mas não tem um bom produto, também não dá certo. É o equilíbrio das duas. Um bom produto, um bom gerenciamento, aí casa. É a mesma coisa, um bom conhecimento, uma boa prática, e aí você consegue ir para frente. A gente passou aí no assunto falando de feiras, falou de FISPAL. Hoje no Brasil a gente tem algumas boas feiras, como a FISPAL, a FIPAN, no Food, Pizza... Expo Pizzaria. Como que você vê essas feiras? É legal o pessoal visitar? Você acha que é bacana? O que eles podem ir com qual expectativa? Você participa, não participa? Conta um pouquinho da sua experiência. Porque eu vejo que tem gente que vem de muito longe, gasta uma grana, chega e fala, cara, que fantástico, ainda bem que eu vim, eu estava inseguro. E acontece quando, cara, achei que era outra coisa. Pois é. Dá uma alinhada na expectativa do pessoal. Então, é importante, eu não vou mentir para você que por um tempo eu parei de ir, porque eu não gosto muito de aglomerações, me desgasta demais, mas nos últimos anos, principalmente esse último ano, eu decidi ir de novo, porque é muito legal estar junto. É todo mundo do setor, um trocando ideia com o outro, esse último ano teve a questão de se reencontrar, porque veio de pandemia e tal. Você até... Eu não gosto da muvuca, mas às vezes, né? Só uma faz tempo. Pois é, mas foi muito legal. Esse ano foi um dos anos mais legais, porque primeiro que o mercado cresceu, então tem muito mais gente trabalhando, tá muito mais divertido. Segundo que já assimilou essa ideia dessa pizza que a gente gosta de trabalhar, então já tem muito mais gente procurando por matéria-prima, por conhecimento, por equipamento, então tá muito legal. Eu acho que as feiras são um bom momento para de repente você começar a abrir a percepção, porque às vezes você está ali no teu negócio e você não sabe que já tem um forno com a gás, que você só liga no botão, você está ainda na lenha, por exemplo. Não que a lenha não seja bom, é maravilhoso. Mas você começa a abrir a percepção. De repente você não sabe que tem uma mussarela nova que é diferente da mussarela antiga. Você não sabe que já tem um cortador automático de pizza. Aí na feira você vê tudo isso. E às vezes você arruma novos fornecedores porque você já tinha, né? Claro. Um novo fornecedor para caixa de pizza, para, sabe, ter um monte. Então eu acho muito legal. Claro que você não vai conseguir resolver todos os teus problemas em 2, 3 dias de feira. É cansativo, é desgastante, porque a feira é enorme, muita gente, muita muvuca. É cansativo, mas é muito legal por causa disso. Você vai conhecer muita gente bacana, você vai conhecer novos produtos, você vai ver inovações como, por exemplo, embalagens. Eu adorei esse ano, tem um monte de embalagem biodegradável, feita de mandioca, Eu achei um barato. Um monte de equipamento novo que eu não conhecia. Conheci um monte de gente bacana, pizzaiolos italianos que vieram para esse ano na feira. Então é muito legal. Tem bacana. Isso também, né? De ver aquela galera que só vê na internet e aí chega lá, Patrick, eu fico parando para abraçar um monte de gente, né? Eu imagino. Eu participei da primeira o ano passado desse mercado, como disse, estou 3 anos, pandemia, tudo fechado e tal. E aí a gente fui na FISPAL visitar, a gente não estava expondo lá, e na FIPAN a gente estava no Espaço Pizza, junto com o Compizza, onde tinha os campeonatos, e foi o primeiro ano que o campeonato mundial da etapa São Paulo usaram os nossos fornos, né? Então a gente estava lá acompanhando. E é muito legal isso, né? Porque você
Você, de repente, você tá numa roda com toda aquela galera que você vê na internet ou que você conversa uma vez ou outra, com todo mundo junto, Sim. né? Não, e eu mesmo, por mais que eu tenha sucesso na área da pizza, mas eu conheço um monte de gente também que eu admiro. Eu falo, puta, esse ano eu conheci o Vino Dino. Eu falei, ô, irmão, o Gino, você não conhecia o Gino? Não conhecia. Caramba. Entendeu? Então tem um monte de gente que eu conheço também, é um barato, cara. Eu acho muito, muito legal. E esse ano, como você falou, teve o campeonato. O campeonato foi fantástico, foi legal pra caramba. O ano que vem eu tenho certeza que... Esse ano, na verdade, né? O ano, a gente tá falando do ano passado. A gente tá falando de 22, mas já estamos em 23. Esse ano eu acho que vai ser ainda mais legal, então eu acho que vale a pena. Se não dá pra participar de todas, pelo menos uma, ou a FISPAL ou a FIPAM, as duas são muito legais. Visita que vale a pena. Vale a pena. Muito legal. Você, normalmente, nessas feiras, você está em alguns stands, você está fazendo algumas participações, né? Sim. Isso é legal a gente passar para o pessoal, principalmente nesse momento que tem muitas discussões, né? Muita gente que não entende que as pessoas estão dando as opiniões e falando as verdades delas, né? A gente teve alguns casos aí que estão repercutindo ainda e não vão parar. E faz parte do jogo. Sim. Mas é legal também para quem visita ver que aqueles caras que às vezes na internet estavam falando coisas diferentes estão lá sentados, conversando, batendo papo, se respeitando, se entendendo com opiniões diferentes. Sim, né? E tem algumas divergências até, né, entre os profissionais, até entre empresas, mas, por exemplo, eu vou em todas as empresas cumprimentar, e aí, tamo junto, se tiver que fazer uma apresentação ali eu faço, tamo todo mundo junto, porque tá todo mundo na mesma busca. É empreender, é ganhar dinheiro, é ser feliz, é isso. Exatamente. Todo mundo tem continha para pagar, tem família, tem que rodar, né? E tem, claro, mesmo nas feiras às vezes acontece, já aconteceu de ter discussão. Não é assim num campeonato. Não, você falou errado, tá tudo bem, vamos ali, vamos resolver, tá tudo certo. Exato, entendeu? Mais importante do que você julgar é se colocar no lugar da pessoa e entender por que ela tá falando aquilo. Exatamente. E aí você filtra. Eu não concordo com metade do que você falou. Vamos lá, eu vou te dar até um exemplo já puxando o gancho do André Guidon. O André Guidon é um super polêmico. Ele é super amigo, super querido. Você se conhece há pouco tempo, né? Mais de 10 anos. A gente começou ali a pesquisar, a gente se ajudava pra caramba e tal. Que legal. Muito legal. Adoro o André. Inclusive o André fez uma surpresa linda. Quando eu morava em Lete, lá ele foi com a família dele visitar, foi lá me visitar. Eu falei, nem minha família vem visitar, o André foi me visitar. O André foi lá com a família dele. Eu fiquei muito feliz. E assim, você sabe que eu não trabalho muito com a pizza napolitana, minha vertente é outra. E eu não concordo muito, às vezes, com algumas coisas da Verati, por exemplo, tem que fazer tantas horas, tem que usar tal farinha. Porque o quadradinho que vive ali a Verati. Mas eu aprendo pra caramba com o André. Todas as vezes que eu sento na mesa para falar, para conversar com ele, a gente teve uma reunião última, tava ele, o Carlos aqui do o Zopetti, o Carlos Zopetti, eu não lembro mais quem tava, mas tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem era. Mas a gente estava ali batendo papo e o André começou a falar, inclusive ele saiu com essa ideia da maturação longa, que o amido e tal, blá, blá, blá. E aí eu não concordei, mas eu ouvi e aprendi, e eu uso isso hoje nos meus cursos. Eu falo, eu ouvi do meu amigo André Guidon, isso faz sentido. Mas na minha vertente você pode fazer assim também. Então eu não preciso discordar. É uma questão de processos e produtos. Para o processo que ele faz, da forma que ele faz, ele acredita que fica o melhor. Sim. Do processo que você faz, da forma que você faz, para o produto que você faz, você acredita que é melhor de outro jeito? E é por isso que é importante você estudar, como a gente estava falando, você estudar e se autoconvencer do teu produto, porque assim, se o André fosse escutar todo mundo que critica ele ia estar desanimado, porque eu recebo crítica todo dia pelo Instagram. Não, e vou te dizer, você vai me dizer, então, eu não vou dizer. Você está todo dia ali exposto, falando o que você faz, da forma que você faz, de diferentes formas até, dá para fazer assim assado. Todo dia tem 1 ou 2 que vão lá e criticam, mas todo dia tem 4 ou 5 que vão lá e te agradecem. Exato. E a mesma coisa acontece com o André, a mesma coisa acontece com o Gino, que é outra pegada. Sim. A mesma coisa acontece com todo mundo que está na área. Exato. Só que a gente é tudo amigo e a gente precisa aprender, a gente precisa abrir a mente para conseguir ouvir o que o outro tem a dizer e aprender com isso. Quem está do outro lado acha que o povo se odeia. Não, quando a gente se encontra... Nunca mais olho para...
Quando a gente se encontra é uma zoeira só. No final a gente dá risada. No vídeo do André mesmo, que deu polêmica e tal, a gente dava risada. E eu falei, André, a única coisa que eu posso te dizer é assim, eu nem imaginei que o nosso podcast estava com tanta audiência, que bom, cara. Um projeto super novo. Você sabe que eu gravei um podcast uma vez com o André também, mas foi só áudio, né? É o podcast que mais bombou. É mesmo? Nos que eu gravei. E tá em algum lugar? O pessoal consegue? Tá no YouTube? No Spotify. Spotify. É só procurar lá, Patrick Catapano, tá no Spotify. Pô, procura aí. Quem estiver já ouvindo a gente no Spotify ou estiver no YouTube vendo e tal. Exatamente. Procura que deve ser muito legal. Eu vou ouvir, eu quero ouvir. Ouve lá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente falou de campeonato. A gente teve o campeonato, a etapa do campeonato mundial. O primeiro colocado ganhou até a passagem lá para a Itália, o segundo e terceiro ganharam o ingresso, que não é a inscrição, não o ingresso, não é uma coisa tão em conta, assim, não é tão barato. Fora outros prêmios, a Remac deu uma cesta, teve um monte, a G-Metal deu foi super legal. O Henrique, né, da G-Metal está sempre na organização disso, junto com o pessoal da Leitinho, com o pessoal da Compizza. Isso é muito legal. Como que você vê essa parte de campeonatos, de competições, como que você vê isso no Brasil? Porque não era tão comum, né? Não era. Eu acho legal porque incentiva o mercado. Eu não sou uma pessoa muito competitiva, eu não gosto de concursos, de competições. Patrick é paz e amor. Eu sou totalmente paz. Eu sou capaz de virar, se alguém ficar triste, porque, por exemplo, eu fui participar, o cara ganhou em segundo ou em terceiro, ficar triste, eu sou capaz de virar e falar, irmão, tá aqui, relaxa, entendeu? Eu não ligo. Mas eu acho que incentiva. Eu só acho que as pessoas não devem levar tão a sério, porque às vezes ela pode ter dado o azar de pegar um jurado que não gostou da característica X ou Y da pizza dele, mas que se fosse outro jurado talvez ele teria ficado. É uma loteria. Por mais que você faça algo bem, é uma loteria. Eu acho que não adianta a gente às vezes se acha demais, né? A minha pizza leva muito a sério. Aí chega lá, perde e fica todo... Já aconteceu de eu participar de campeonatos de o pessoal brigar e discutir. Porque... calma, é só um campeonato. Não é por aí, né? Não é por aí, mas eu acho legal porque incentiva. Eu acho legal porque traz as pessoas mais pra perto. A gente convive ali, um trocando ideia com o outro, um dando dica pro outro, um ajudando o outro. Mesmo nós jurados ali, a gente se conhece também. Tem muita gente que a gente não conhece, às vezes senta ali em 2022 teve o pessoal da Itália que veio. Pois foi super legal. Então eu acho que se a gente levar na esportiva mesmo, se a gente levar numa coisa divertida, de aprendizado e que ganhe o melhor e o que tiver mais sorte, mas o melhor entre aspas, porque assim é muito relativo, eu acho que é muito legal. É só não levar tão a sério. Às vezes é o melhor do dia, né? Às vezes naquele dia, você mesmo falou, todo dia você está trabalhando e alguma pizza vai direto pro lixo. Às vezes... É que nem quando o pessoal fala, a melhor pizzaria de São Paulo. Eu pergunto, você visitou todas? Visitou todas? Não visitou. Então não é a melhor pizzaria de São Paulo. É segundo tal revista, dentre as 3 que foram visitadas, a melhor das 3. Melhor. Entendeu? Ele ganhou, a gente sempre tem que falar, né? Ganhou a Pizza da Moca, primeiro lugar, pela Veja Comer e Beber. Né? Perfeito. Isso que aconteceu. Tem seu mérito. Em 2022. Pois é. Né? Nesse período, nessa hora. Tem seu mérito. Eu mesmo participei uma vez de um campeonato lá na Ana Maria, não sei se você chegou a ver, na Globo. Vi. E assim, foram só 5 competidores. Eu levei a melhor, maravilha, mas eu poderia não ter levado se fosse outro contexto, entendeu? É complicado. É relativo. É igual reality, né? Você vê o pessoal em reality de comer Masterchef e tal. Você vê que aquele cara num programa faz uma coisa maravilhosa e no outro não desenrola. Pois é. Tem muita coisa. E você acredita nas energias, que é um cara das energias, deve ter muita coisa aí por trás. Cara, tem. Eu quero até escrever um livro em breve, eu tenho um projeto aí, vai se chamar O Diário de um Gordo Louco. O Diário de um Gordo. Exatamente, para falar porque eu sempre tive acima do peso, minha adolescência inteira, infância inteira, e eu comecei a estudar depois de um tempo a questão energética mesmo da coisa. Inclusive a ciência já estuda energia, partícula elétrica e tudo mais. E eu comecei a perceber que realmente tudo carrega uma energia. Tanto é que eu falo sempre o seguinte, se o chefe for aquele chefe raivoso, nem come. Que é o que tem muito. Nem come. Nem come, aquilo vem
pra você. Exato, sai fora, deixa quieto. E é o que mais tem, né? Na cozinha é um ambiente relativamente hostil, então, né? mas na realidade não é tanto assim. Porque na pilha, se uma pessoa grita com outro, você tem faca em tudo quanto é lugar, meu. E os caras estão pilhados, cansados, esgotados. Não é assim na realidade. Na televisão exacerbou. Existe uma hierarquia. O teatro ali não, é também, teatro. né? Existe uma hierarquia? Existe. Existe uma tensão? Existe. Só que dessa falta de educação que às vezes se mostra, não é bem por aí. Não é tudo Pelo isso. menos não onde eu trabalhei. E eu não toleraria trabalhar num lugar onde o cara falta com respeito comigo. Eu ia dar ia dar briga, entendeu? Ia dar problema. Lógico. Imagina se o cara fala sobre a fermentação. Você falou do livro. Quais são os projetos futuros aí? Esse programa está indo ao ar, ou esse episódio está indo ao ar, bem no lançamento de um curso seu. Fala um pouquinho desse curso e depois você me conta dos projetos futuros. Então, vamos lá. Um projeto futuro é transformar o Profissão Pizzaiolo, que é o meu curso online, em uma escola de pizza online com vários professores, não só comigo. Esse é um projeto que eu tenho de futuro. Quero transformar como se fosse uma universidade da pizza online. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. No momento, eu tenho a comunidade Profissão Pizzaiolo, que eu vou lançar agora na semana que vem, dia 6, 7, 8 vai ter um evento. Na sequência, a gente abre as vagas para a nova turma da comunidade Profissão Pizzaiolo. 6, 7, 8 de fevereiro, a gente está gravando aqui dia 2. Dia 2, hoje é dia 2. Esse programa vai ao ar, esse episódio vai ao ar na sexta, dia... que é dia 9. Então o evento já vai ter passado, mas o carrinho vai estar aberto, as inscrições vão estar abertas. Então o pessoal que está assistindo aqui vai ao ar dia 9, meio-dia. O que ele faz para pegar o seu curso aí, o carrinho aberto? É só ir lá no meu feed do Instagram, clicar no link que tem clicável lá na bio e fazer a inscrição ou assistir as reprises. Vai estar as reprises ainda abertas, vão estar no YouTube das aulas que eu vou dar. E aí depois dessas aulas eu vou abrir as inscrições para minha turma, que eu chamo de Comunidade Profissão Pizzaiolo, que é um curso de 1 ano, onde a gente fica, onde você tem como é que se fala? Muitas aulas gravadas, são mais de 100 aulas gravadas, com várias vertentes, várias técnicas, várias possibilidades, e ainda temos o grupo de Telegram, onde a gente fica ali na comunidade conversando, eu fico postando dia a dia. Fica um contato com você, ele faz às vezes um curso mais curto, mas ele tem um contato contigo e com outros alunos para troca. Exatamente. Muito longo. Exatamente. Então esse é o curso online, onde as inscrições vão acontecer agora na próxima semana, até segunda-feira fica aberto as inscrições. Já vai estar indo ao ar dia 9. Então, 9, 10, 11, 12. Isso, até segunda-feira, exatamente. Então corre. Dá para se inscrever, dá para aprender. Só que assim, como a gente estava falando, exige dedicação. Principalmente no online, você precisa botar em prática. Não adianta só assistir às aulas, certo? E tem também os presenciais. Os presenciais acontecem aqui no Instituto Com Pizza. Eu tenho um curso de 1 dia para amadores, de 2 dias para iniciantes da área que querem empreender e de 3 dias para quem já está na área e quer elevar o nível de conhecimento, fazer autohidratação. A gente precisa repetir o que a gente fez no ano passado. A gente fez uma parceria, quem comprou o Forno Santo num período ganhou o curso presencial aqui. Foi bem legal. E foi bem legal porque teve todo mundo, gente que estava começando, gente que já tinha pizzaria e queria vir fazer o curso. E eu lembro que a gente até comentou, né? Falou, pô, o cara já tem pizzaria, como é que ele vai chegar aqui e tal? Mas foi muito bom, né? Foi bem legal. E às vezes é um pouco mais difícil você pegar uma pessoa que já conhece um pouco, porque ela fica mais arredia. Eu mesmo, se alguém que vier querendo me ensinar a fazer pizza, eu já... né? Mas é legal abrir a mente e a gente só trocar ideia. Que nem o meu curso, eu não falo que tudo que eu estou te ensinando aqui é a pura verdade. Não, tudo que eu estou te ensinando aqui é a minha experiência. E se alguém souber mais do que eu, por favor, traz, porque ajuda todo mundo. E é assim que a comunidade Profissão Pizzaiolo é tão legal, porque tem muita gente lá dentro que é super top. O cara manja pra caramba e ele ajuda todo mundo, inclusive a mim. Então, por isso que é bacana esse curso. Então, hoje eu tenho o curso online, que é esse daí, os cursos presenciais,
No futuro pretendo fazer alguns eventos de jantares, algumas coisas, e no online pretendo estar cada vez mais presente, porque eu adoro ensinar. Uma das coisas que eu gosto é passar para frente conhecimento. Muito legal. O pessoal quer te achar lá no Instagram, Patrick Catapano, exatamente. Facinho. No YouTube também, Patrick Catapano. No Spotify. No Spotify, Patrick Catapano, tudo Patrick Tá Catapano. fácil. É isso Patrick, aí. cara, obrigado por esse papo, foi Obrigado muito a você. legal. Eu acho que a gente ficava aqui mais um tempinho aí, Com certeza. mas estamos aqui no Com Pizza, as coisas têm que andar, as coisas Pois têm que é. funcionar. Mas nós vamos marcar um segundo aí para bater um papo aí mais pro Maravilha. meio do ano, pro final do ano, para você já contar como que Fechado. tá rodando todos esses planos. Legal, maravilha. Obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigadão. Obrigado a Espero que todos. você tenha gostado. Não sei que plataforma que você está vendo a gente aí, mas em algum lugar tem um botão de inscrição, um botão para seguir, para você acompanhar os próximos episódios. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu.